E a implantação de um projeto de irrigação em uma propriedade rural é uma missão, digamos assim, complexa. Um trabalho que exige planejamento e que mobiliza diversos segmentos da indústria. Agora, em outubro, um evento em Campinas, São Paulo, vai reunir diversos atores envolvidos nesse processo para integrar toda a cadeia colaborativa. Assunto que eu repercuto agora ao vivo com o Head de Supply Chain e Operações da Lindsay, o Rodolfo Seixas. Oi, Rodolfo, bom dia, primeiramente, seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Com você, como vai? Tudo bem também, Rodolfo, obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos começar esse nosso bate-papo aqui falando então um pouquinho sobre toda essa mobilização em torno, né, de um projeto de irrigação, a construção de um pivô, por exemplo, de fato, tem potencial para mexer com a enorme rede, né, da cadeia da indústria, não é mesmo? Exato, né? Nós estamos aí falando de mais de 100 empresas, né, mobilizadas quando você fala sobre um projeto de irrigação, né, com pivô central. Quando a gente fala em toda essa rede envolvida, a gente está falando que são que segmentos da indústria que acabam envolvidos aí em um projeto como esse? Nós temos a participação, né, dos setores aí da parte de aço, né, que fornece tanto as peças usinadas de aço, quanto os tubos de aço, cantoneiras, os tirantes. Nós temos a participação do setor da parte de borracha, com os pneus e algumas peças em borracha, do setor de alumínio, com algumas peças de alumínio, da parte de cobre, com cabos elétricos. A parte também nós temos de motores elétricos, né, de grandes empresas, como bombeamento também, para poder fazer a sucção da água. Então, é uma cadeia bem complexa para você juntar e fornecer um sistema de irrigação. Esse segmento está em expansão na sua avaliação? O setor de irrigação aqui no Brasil, ele tem ganhado espaço dentro do agronegócio, o pessoal tem investido mais em irrigação. Como você avalia o cenário hoje? Hoje, a irrigação é um grande potencial, né, para o Brasil. Nós temos aí hoje menos de 10% das áreas irrigadas no Brasil, e a gente tem uma irrigação da década de 70, 80 aqui no Brasil, né, mais forte, né? Ela começou por volta do ano de 1900 no Rio Grande do Sul, com irrigação para arroz, né, o arroz ali alagado, mas ela ganhou uma tendência maior a partir dos anos 70, anos 80. Então é um mercado super em expansão, de grandes oportunidades que nós temos, né, e a Lindsay ocupa uma posição de vanguarda nesse mercado, trazendo um material, né, um equipamento de irrigação robusto para poder atender o mercado. O fato de termos cada vez mais uma indústria brasileira envolvida na produção de peças, por exemplo, ajuda a baratear um pouco o custo de um sistema de irrigação, pelo menos ao que já foi, né, um dia, porque antigamente um sistema de irrigação era algo de fato de luxo. Hoje em dia a gente consegue perceber que esse sistema está chegando cada vez mais aos produtores, médios produtores, por exemplo, enfim. Então, você acredita que a indústria brasileira envolvida na produção de peças ajuda um pouco a baratear e a dar acesso a esse sistema? Com certeza, nós temos aí hoje um grande trabalho para buscar fornecedores locais, né? Sempre a gente tem aí um olhar global sobre a questão do que acontece com outros mercados, e a gente busca fomentar aqui na indústria nacional boas opções com competitividade, trazendo aí para o pivô, né, um custo para um material que seja acessível. Porque um pivô ele trabalha com a parte de aumentar a produtividade, né? Então você consegue ter aí, dependendo da região do Brasil, até 3 safras. Então ele te aumenta muito a produtividade, o que gera aí um ROI para um pivô até 3 anos, né? A Lindsay trabalha hoje com uma calculadora de retorno sobre o investimento muito boa, que comprova, né, para o irrigante o retorno dele rápido com um sistema de irrigação de pivô central. E aí, pelo que eu entendi, agora em outubro, a Lindsay vai realizar um evento grande, né, para tratar aí, para reunir os atores envolvidos nessa cadeia. Conta um pouquinho para a gente sobre esse evento, o objetivo, como ele vai ser realizado. Perfeito. Nós temos aí em outubro o primeiro Supply Summit da Lindsay. É um evento que nós vamos estar reunindo aí os nossos maiores parceiros nesse desafio de um projeto de irrigação.
É um evento que ele vai contar aí com uma agenda muito interessante, uma agenda muito dinâmica, para falando sobre o agronegócio, falando sobre irrigação, com grandes nomes, né, tanto da indústria quanto da própria Lindsay, participando num dia ali, numa agenda muito importante para o segmento, né, e também a gente fazendo um reconhecimento desses parceiros que trabalham conosco aí nesse desafio de irrigação. Vai ser agora em outubro, qual é a data e onde vai ser realizado? O evento vai ser realizado dia 16 de outubro, na cidade de Campinas, no Expo Dom Pedro, né, próximo aí da rodovia de Dom Pedro. Pelo planejamento de vocês, existe um público-alvo, um perfil de participantes que vocês esperam aí para esse evento? A participação, né, do evento vão ser a nossa rede de fornecedores, né, nós teremos alguns distribuidores também participando conosco, além do público da Lindsay, né, aqui dos gestores que participam aqui da cadeia de supply chain, né, para a gente criar aí um grande momento de aprendizado, de troca de conexões e networking. Também a gente vai ter a participação do nosso vice-presidente de supply chain global, né, do Steve, que está vindo aí dos Estados Unidos e vai estar participando conosco também nesse dia. Muito bem, olha, desejo sucesso a vocês nesse evento. Quero agradecer a gentileza de ter conversado um pouquinho aqui com a gente hoje. Em breve a gente volta a conversar sobre esse assunto. Quem sabe a gente volta a conversar sobre o saldo desse evento, então, muito em breve, depois que ele for realizado, para saber o saldo aí que vocês tiram dessa reunião, digamos assim. Muito obrigado mais uma vez, viu? Maravilha, eu que agradeço. Uma baita oportunidade aqui de estar falando sobre irrigação, é sempre bom. E tenho ótimas expectativas aí sobre o evento, né, e vai ser um prazer enorme falar com vocês aí depois do dia 16 de outubro para contar como que foi esse grande evento, esse grande momento para irrigação e para a Lindsay aqui. Valeu, combinado então. Agora